Bom, eu quero falar hoje sobre algo que quando a gente pega essa chave muda para sempre a nossa história. É quando a gente entende que existe um porquê para tudo aquilo que a gente vive. Irmão, quando eu entendo que existe um porquê para toda fase que eu passo, eu mudo o meu posicionamento em meio às fases. Eu não fico mais perguntando tanto o porquê, mas eu fico tentando entender o para onde Deus quer me levar através disso. Você está comigo? Ainda diga amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O tema da mensagem de hoje é que agora eu entendo o porquê. Você pode repetir isso? Diga, agora eu entendo o porquê. Sabe, tem algo que meu pai sempre me dizia quando eu era menor. Sempre ele fazia isso. Ele falava, filho, você só vai entender o quanto eu te amo quando você for pai também. Só que eu acreditava, eu jurava que eu sabia o quanto ele me amava. Então quando ele falava aquilo, eu falava, meu pai está exagerando, eu sei o quanto ele me ama. E ele sempre falava, era quase como um desespero dele em fazer com que eu entendesse, ainda pequeno, o tamanho do amor dele por mim. E ele falava, filho, não, você não está entendendo. Você só vai entender o quanto o papai te ama quando você for pai. E ele estava certo, eu não tinha ideia da profundidade do amor de um pai até me tornar um. A gente ouve conselhos ao longo da nossa vida e eu não sei se você já parou a pensar nisso, mas eu queria ter a disposição que eu tinha quando tinha 16 anos e a sabedoria que eu tenho com 32. Eu queria ter a disposição que eu tenho com 32 e a sabedoria que eu vou ter com 50. Faz sentido para alguém? E esse é o projeto de Deus, fazer com que as gerações caminhem juntos, para que a gente, com a disposição que tem, possa aprender com aqueles que já caminharam mais longe do que a gente. Eu lembro de algo que eu ouvi sobre os indianos, eu não sei se isso é real, até porque eu acho que eu aprendi isso com alguma novela da Globo falando sobre a Índia. Mas é sério. Inshallah. Mas eu lembro que existe algo na cultura deles. Eles honram os pés dos mais velhos. E por que tem essa cultura? Porque eles entendem que os pés dos mais velhos já caminharam por caminhos que eles ainda não foram. Então eles entendem, você já foi em lugares que eu não fui, você sabe de coisas que eu não sei, você já viveu coisas que eu não vivi, e eu honro isso em você. Qual tem sido o maior investimento do inferno contra as gerações? É fazer com que a geração dos mais novos não celebre a sabedoria dos mais velhos, e fazer com que a geração dos mais velhos, ela não celebre a vitalidade e vigor dos mais novos. Faz sentido sim ou não? Maior crise entre pais e filhos hoje, não se entendem. A maior crise na igreja hoje, uma igreja construiu algo muito grande sem chamar a nova geração para participar dessa construção. E quando chega o momento de transicionar, a nova geração olha para a igreja e fala, eu não me sinto parte disso. A linguagem que vocês usam não fala comigo, não faz sentido o que vocês fazem ou estão construindo. Eu conheço pastores, irmão, que a geração deles, os filhos, os netos e os sobrinhos continuam firmes em Jesus, mas não estão mais dentro das suas igrejas. Então o problema da geração que veio depois dele não era com Jesus, mas com o tipo de igreja que foi construído, sem que a nova geração fizesse parte dessa construção. Faz sentido sim ou não? Então falar sobre conselhos, a gente está falando sobre alguém que já viveu o que a gente não viveu e está falando sobre isso. E a grande verdade é que a gente só depois de algum tempo entende o porquê. Então meu pai falava isso, e outra coisa que eu ouvi demais na minha infância e na minha adolescência eu odiava ouvir era, aproveita porque passa muito rápido. Antes eu tivesse dado ouvidos a esse conselho. Alguém já ouviu isso alguma vez? A gente fala, cara, eu tenho a vida inteira pela frente, eu estou com 15 anos, irmão. E quando você vai ver, você fechou os olhos e você já tem um filho de 15 anos, é assim que funciona, real life. Sabe, tem algo que eu li uma vez e me marcou para sempre, essa frase. Ela diz o seguinte, um dia você brincou pela última vez na rua com seus amigos. E vocês não tinham ideia disso. Eu lembro que quando eu vi isso, eu falei, uau! Porque eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu brinquei na rua com meu primo. Eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu joguei bola lá em São Cristóvão, Cabo Frio. Qual foi a última vez que eu brinquei na frente do bar do meu avô? Qual foi a última vez que eu brinquei com meus primos de São Pedro da Aldeia? Qual foi a última vez que eu brinquei no porta-mala do carro do meu pai, acenando para o carro que estava atrás? Hoje isso é impensável, mas a gente fazia isso nos anos 80, 90, ok? E é engraçado porque algum dia eu fiz isso pela última vez, eu não tinha a menor ideia que era a última vez. E ter esse entendimento de que a gente não sabe quando vai ser a última vez, faz com que a gente celebre cada momento, porque pode ser o último. Faz sentido? Qual que é o problema? O problema é que a gente só tem essa sabedoria quando alguns desses últimos momentos já passaram. Então eu quero falar sobre essas verdades
que só fazem sentido para a gente depois. André, o que isso tem a ver com a minha semana? O que isso tem a ver com o ano de 2020? O que isso tem a ver com a minha jornada de fé? Tem a ver com um ponto simples. Tem coisas que você está vivendo hoje que você não entende o porquê, mas quando tudo isso passar, você vai entender o porquê. Eu não entendo algumas lutas, eu não entendo o porquê dessa crise, eu não entendo o porquê dessas batalhas, eu não entendo o porquê eu tive que fechar minha empresa, eu não entendo o porquê, irmão, tem coisas que você não entende hoje, mas vão fazer todo sentido amanhã. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu contava as horas para ser maior de idade. E hoje, se a gente for falar de tempo de escola, eu lembro com nostalgia da hora do recreio. A verdade, irmão, é que meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só um Deus quis ser menino. Isaías 9,6 diz, porque um filho nos foi dado, um menino nos nasceu, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E é sobre essa faceta do caráter de Deus que eu quero falar hoje de manhã, sobre um Deus que é maravilhoso conselheiro. Pastor, eu não estou entendendo por quê. Pergunta para o maravilhoso conselheiro e ele vai te guiar. Pastor, eu não estou entendendo para quê. Pergunta para ele. Irmão, para de tentar encontrar motivo para algumas coisas. Se você não buscar no próprio Deus que tem controle sobre todas elas, você vai procurar isso aonde? Quantas pessoas já ressignificaram? Olha para mim, não se distrai. Quantas pessoas já ressignificaram a sua vida a partir de uma perda? Eu já falei sobre essa história uma vez. Um cara que foi um dos inventores, um dos descobridores, ou enfim, cientistas envolvidos na bomba atômica e em inúmeras outras armas de guerra. Um belo dia ele acorda pela manhã, ele pega um jornal e tem a foto dele dizendo que ele morreu. E o título da reportagem era: Morreu o mercador da morte. Na verdade, quem tinha morrido era o irmão dele. E o jornal se confundiu e achou que ele tinha morrido. Mas a moral da história é que quando ele parou para ver como a história falaria a respeito dele, ele falou: eu preciso mudar a minha história enquanto eu ainda estou vivo. A forma como ele percebeu que seria lembrado depois da morte fez com que ele mudasse completamente a sua vida. E esse cara nada mais é do que o cara que criou o Prêmio Nobel da Paz. Ele falou, quer saber, eu não quero ser lembrado como alguém que investiu em guerras, eu quero ser lembrado como alguém que investiu na paz. Então eu vou pegar a minha herança, e essa herança vai promover e vai celebrar pessoas que promovem a paz. Eu não sei vocês, irmão, mas eu já tive experiências que mudaram a minha rota. Quando eu estava no hospital com um tubo na minha jugular, um catéter na minha subclave esquerda, subclave direita, você para pensar algumas coisas. Minha filha tinha nascido 3 anos antes, 3 anos depois, quem está de fralda no CTI sou eu. Você precisa parar e avaliar, peraí, eu preciso entender o porquê Deus permitiu que eu passasse pelo que eu estou passando. Algumas pessoas vão tentar fazer com que na teologia delas, Deus tenha feito aquilo, porque fica mais fácil da gente aceitar uma falência quando a gente entende, Deus fez com que eu falisse. Fica mais fácil a gente aceitar uma doença quando a gente fala, não, Deus quis que eu tivesse esse câncer. Irmão, Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. Não tem doenças no reino de Deus, então Ele não vai colocar uma doença em você. Faz sentido? Agora, o fato da vontade ativa de Deus não fazer isso com você não significa que a vontade permissiva de Deus não tenha permitido. Pastor, mas a gente vê a história de Jó, olha o que Deus fez com Jó. O que Deus fez com Jó? A Bíblia diz que Satanás então questiona Deus, e Deus fala, olha para o meu filho Jó, ele é fiel, ele é leal, ele é grato. Satanás então desafia, então tira tudo dele para ver se ele vai te adorar. Então Deus permite. A Bíblia diz que saindo então Satanás da presença dele, tocou Jó. Só que capítulos depois, a Bíblia diz que Deus então moveu o cativeiro de Jó e acrescentou para ele várias vezes mais do que tudo aquilo que ele havia perdido. Você percebe que na história de Jó, quem tirou foi o inferno e quem restituiu foi Deus? Irmão, o único que está interessado em parar você é o inferno, mas o único que pode restituir você é o próprio Deus. Então eu preciso entender, se Deus permitiu que eu passasse por isso, aonde Deus quer me levar depois disso? Você pode ficar revoltado com Deus por algo que você perdeu, ou você pode entender aonde Ele quer te levar. Eu passei a valorizar mais a vida depois que eu quase perdi ela. Tem pessoas que passam a valorizar mais o casamento depois que quase perdem eles. Tem pessoas que passam a valorizar mais os filhos depois que quase perdem eles. Tem pessoas que passam a valorizar mais o chamado, o ministério, a igreja, depois que não podem mais conviver com ela.
Eu já vivi isso. Eu lembro que quando eu saí de Niterói, alguns jovens falaram para mim meses depois, cara, se eu soubesse que você não estaria aqui, eu teria aproveitado mais o tempo que você estava. Irmão, eu quero compartilhar isso com vocês porque um dos maiores romperes da minha história, uma das coisas que mais me ativou foi a perda de alguém que eu amava. Eu tinha um primo, eu já falei sobre isso em outras pregações, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui em Miami, mas eu tinha um primo chamado Vaguinho, ele foi meu padrinho de casamento, ele foi a primeira pessoa que eu apresentei para Jesus e que se converteu. E tempos depois ele partiu. E eu lembro da angústia que eu senti, porque ele tinha se desviado e algo aconteceu. E o que queimava no meu coração é, eu não posso perder mais ninguém. Eu preciso continuar falando do que Jesus fez na minha vida, porque eu não quero perder mais ninguém. Então por que você está aqui hoje? Porque perdas, alegrias, bênçãos, milagres, lutas fizeram você se tornar quem você é. Você está comigo? Faz sentido? Os sociólogos dizem que nós somos o resultado das experiências que tivemos. E é por isso que eu quero que você pense um pouco nessa manhã. Se nós somos o resultado das experiências que nós tivemos, Deus, eu quero entender então o porquê de cada experiência que eu já tive. O ponto é, irmão, que por mais que esses conselhos que as pessoas nos davam tivessem toda a razão, não faziam sentido para a gente na época. Mas depois de um tempo a gente aprende que não há desperdício no reino de Deus. Tudo aquilo que um dia te feriu, agora Deus usa você para tocar pessoas e curá-las. Agora eu entendo o porquê dos agiotas. Agora eu entendo o porquê das crises, agora eu entendo o porquê dos medos, agora eu entendo o porquê das lutas, agora eu entendo o porquê das muralhas, agora eu entendo o porquê das tempestades, agora eu entendo o porquê dos gigantes, agora eu entendo o porquê da fornalha, agora eu entendo o porquê dos leões, agora eu entendo o porquê da cruz. Por quê? Porque agora tudo faz sentido. O que Deus está dizendo para nós é, filho, não espera tudo se concluir para você continuar crendo que eu tenho um controle. Continua crendo que eu tenho um controle, mesmo quando você não entende para onde eu estou te levando. Porque depois que tudo se costura, é fácil a gente falar, entendi. Era para aí que você queria me levar. O difícil é no meio da crise, enquanto Deus te leva do ponto A para o ponto B, você fala, Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não sei por que eu precisaria passar por isso, mas eu creio que você tem o que é melhor para mim. Seus pensamentos são melhores que os meus, os seus caminhos são mais altos que os meus, então eu descanso na certeza de que você nunca me chamaria para uma estação que você não está lá para me receber. Irmão, não sei se você já fez, alguém já convidou pessoas para uma festa, embora eu acho que deve ter acontecido isso com alguém aqui, mas você já convidou alguém para uma festa, os convidados chegaram e você não estava lá? Isso já aconteceu alguma vez ou não? Pessoal, tem um relato ali, alguém fez isso. Mas acontece, ok? São poucas as vezes que acontece, mas acontece. Pessoal, tem uma caminhonete Tacoma lá na frente, alguém precisa tirar. É um aviso. Não faz parte de uma chave da mensagem, não, é real, tá? Tira lá, por favor, senão vai dar ruim. Uma Tacoma preta. Você está aqui, dono da Tacoma preta? Não? Deve estar online, deve estar no Brasil, dirigindo por lá a caminhonete. Bom, vamos voltar aqui, gente. Eu amo esses avisos, eles são incríveis e ajudam muito na mensagem. Celebre aí comigo, pelo amor de Deus. Aplaude Jesus aí, só para a gente quebrar o gelo. Não faz sentido você falar, irmão, vamos fazer o seguinte, festa de aniversário, vai ser lá no, Texas, Brasil, vai ser lá no, fala um lugar legal aí, vai ser lá no Zuma, ok? Estou esperando todo mundo lá. Aí chega todo mundo lá e fala, mano, cadê o André? Cara, não veio. Por que isso é louco de acontecer? Por que isso é improvável? Porque quem dá a festa recebe os convidados. E assim é nos céus. Deus nunca vai te convidar para um lugar que Ele não esteja lá primeiro para te receber. E essa dinâmica, irmão, como Deus se move no tempo, guarda isso em nome de Jesus. Existe algo chamado Kairos, existe algo chamado Cronos. O Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o nosso tempo. O que a gente precisa entender é que para a gente, futuro é um lugar que vai chegar. Para Deus, futuro é um lugar onde Ele já está. Deus já está no seu futuro esperando você chegar. E o que Deus está dizendo para a gente é, para de ficar perguntando no meio do caminho qual é o propósito, só vem para o lugar que eu te chamei e deixa que aqui vai tudo fazer sentido para você. Vem que no caminho eu te explico. Quantas vezes eu precisei fazer isso, inclusive com a administração aqui da igreja. Mês passado foi assim, mano, a gente está quase zerado. Eu falei, tudo bem, separa aí uma oferta de 15 mil reais. Cara, a gente precisa pagar aluguel. Eu falei, irmão, só vamos, no caminho faz sentido.
Glória a Deus que fez sentido. É por isso que uma das chaves que eu já compartilhei, mas pode ser novo para alguém, é: não faça nada sem que haja uma direção. Mas também, depois que você tiver uma direção, não pare até que ela se cumpra. A gente precisa ter esse entendimento, não tem desperdício no reino de Deus. Irmão, marcas, traições, coisas que você passou, nem todas eram projeto de Deus para você, mas ainda assim Ele não vai desperdiçá-las. Ele vai pegar você, as experiências que você tem, as marcas que você carrega, e Ele vai utilizar isso como um testemunho de milagre. Pastor, então quer dizer que tudo que eu estou passando de ruim é uma vontade de Deus? Não, tem muita coisa que você que semeou. A gente tem que assumir a responsabilidade. Era desejo de Deus que Davi tomasse uma mulher que não era dele para ser sua? Não. Foi Davi que quis ficar no palácio no tempo em que os reis iam para a guerra. Era um desejo de Deus que Sansão fosse ferido nos olhos pelos inimigos, se tornasse um palhaço na mão dele? Não. Mas foi um desejo de Sansão, deitar no colo errado. Então a gente precisa entender, peraí, eu preciso assumir o meu papel de responsabilidade, mas eu não posso me esquecer de que tudo aquilo que eu já vivi até aqui, Deus não vai desperdiçar. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa semana, eu estou pregando sobre isso porque essa semana Deus me lembrou de algumas coisas que eu tive que passar para chegar onde eu estou. Eu gosto de fazer isso, principalmente na segunda-feira, que é um day off, e às vezes quando está com tempo chuvoso, não tem muito o que fazer, eu entro no carro, abasteço, pego um café na Starbucks e fico andando à toa por Miami. Eu boto lo-fi no carro e fico andando. É um bom exercício. Se você tiver a qualquer horário, pode ser de madrugada, qualquer horário livre, faça isso. O problema é que às vezes a gente está conversando com todo mundo, a gente não tem tempo para conversar com a gente mesmo. A gente não sabe nem como a gente está. Autoconhecimento é algo que é libertador. E aí eu pego o carro, eu fico andando e eu fico pensando, e Deus fala comigo, e eu fico pensando em algumas coisas que eu fiz de errado, coisas que eu fiz de certo, coisas que Deus me surpreendeu. E Deus começou a me lembrar de crises que eu passei, de lutas que eu passei. E no meio daquela conversa com Deus, Ele falou: filho, você precisou passar pelo que você passou para chegar aonde eu te trouxe. Você tem propriedade para ministrar sobre os enfermos porque você já teve uma enfermidade que quase te parou. Você tem compaixão para falar sobre finanças, porque você viu seu pai e sua mãe perdendo tudo na mão de agiotas. Você pode falar sobre recomeçar, porque quando você estava na fase mais confortável no Rio de Janeiro, você abriu mão de tudo para morar num apartamento alugado com mobília doada. Irmão, não há desperdício no reino de Deus. Por que eu estou pregando sobre isso em 2020? Porque talvez seja um dos anos em que a gente mais está se perguntando por quê. Deus, por que de tudo isso esse ano? Eu sinceramente não sei o porquê de tudo isso esse ano. Mas uma coisa eu sei, existe um porquê que vai ficar claro daqui a algum tempo. Então eu não quero questionar enquanto Ele faz. Eu só quero receber depois de tudo que Ele fizer. Faz sentido? É como um quebra-cabeça, irmão. Eu até pedi para a produção, eu peguei o quebra-cabeça da Ceci. Se ela estiver ao vivo, filha, eu juro que eu levo todas as pecinhas de volta, ok? Eu peguei, eu falei: filha, cadê aquele quebra-cabeça que papai te deu? Ela falou: para que você quer? Eu falei: eu vou levar para o culto. Ela falou: ah, não, pai. Vai dar certo, filha. Qualquer coisa papai compra outro. Esse quebra-cabeça é como a minha história e a sua, com exceção desses donuts. E às vezes a gente está conversando com Deus e a gente não está entendendo o porquê de algumas coisas, mas a grande verdade é que Deus está falando para a gente: olha, agora pode parecer que não faz sentido, mas vai ter um momento em que tudo isso vai se encaixar. Então não fala para o autor de todas as coisas como tem que ser feito, porque você não viu o desenho final antes dele começar a desenhar. Faz sentido? Quando você compra um quebra-cabeça, tem uma imagem, uma picture. Então nessa picture ela fala: olha, é exatamente assim que tem que ser. Só que tem muitas coisas que Deus só revela para a gente no caminho. E a gente está dizendo: Deus, eu quero que tudo se encaixe. Ele está falando: você não tem todas as peças. Porque ela vem no caminho. Você pode repetir isso comigo? Diga: no caminho. Diga: existem milagres. Declara comigo: diga: no caminho é que Deus me ensina. Então para de tentar ter todas as peças antes de concluir toda a jornada, porque não faz sentido. Não é assim que Deus trabalha. Irmão, quando a gente olha para a história de Davi, quando a gente olha para a história de José, quando a gente olha para a história de vários heróis da fé, a gente percebe que em momentos em que parecia que tudo estava desmoronando, na verdade tudo estava se encaixando.
Se um dia antes alguém falasse para Davi, Davi, amanhã, quando você for entregar a marmita para os teus irmãos, tem um gigante lá te esperando. Irmão, a maior parte de nós não teria ido fazer o que Davi fez. Mas a grande verdade é que o gigante não foi um problema, o gigante foi um presente. Ele tira Davi da invisibilidade e coloca ele agora como sendo o assunto mais falado sobre Israel. Então, se Deus nos antecipasse crises que a gente viveria, provavelmente a gente abortaria alguns processos. Se Deus falasse, Paulo, eu tenho algo para você mais, existe masmorra, apedrejamento, naufrágio no meio do caminho, talvez, só talvez, Paulo dissesse, eu prefiro ficar onde eu estou bem. Estevão, primeiro mártir da igreja. André sendo crucificado numa cruz em formato de X, outros sendo crucificados de cabeça para baixo. Irmão, quando Jesus disse para eles, olha, larga tudo e me segue, eu tenho plena convicção que eles não sabiam o que esperava por eles no final da história. Por que Deus não nos revela tudo? Porque algumas das peças só vão fazer sentido quando o quebra-cabeça estiver sendo construído. Irmão, é como alguém que costura uma coxa de retalhos. Ela precisa ser costurada do lado contrário. E quem nunca viu alguém costurar, acha que está ficando feio demais. Na verdade, a coxa não é feia, você que está olhando do lado errado. Quando termina de ser costurado e ela é colocada do lado certo, faz todo sentido. Eu creio que a nossa história é exatamente assim. Deus está costurando coisas que vão fazer todo sentido no final da história, mas a gente, algumas vezes, é como uma criança mimada que fica reclamando do que está sendo costurado. Deus está dizendo para alguns de nós, irmão, deixa eu ser Deus na sua vida. E no final tudo vai fazer sentido. Você está comigo? Diga amém. Irmão, se não fosse a prisão de Paulo, Paulo não teria pregado para o imperador. Se não fosse a prisão de José, José não teria governado todo o Egito. Se não fosse as ursas e os leões atacando Davi quando ninguém via, Davi não teria tanta ousadia para enfrentar o gigante enquanto todos olhavam. Se não fosse a tempestade, Pedro jamais teria andado sobre as águas. Se não fosse a fome, talvez nós nunca teríamos visto Jesus multiplicar pães e peixes. Se não fosse a falta, talvez a gente nunca teria visto Jesus transformar algo em vinho. Se não fosse a traição de Judas, nós não estaríamos de pé. Porque o Filho de Deus foi traído pelo homem para que homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Então, quando a gente quer interromper o que Deus está fazendo, porque a gente não entende para onde a gente está sendo levado, é como se a gente fizesse como Pedro fez. Pedro fala, Senhor, de maneira alguma você vai ser entregue. Qual é a reação de Jesus? Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. Porque a cruz não foi um cochilar de Deus na história. Deus não cochilou e quando acordou falou, uau, esqueci de proteger o meu filho, ele foi preso. Não, a cruz é o propósito pelo qual Jesus veio para a terra. Então Pedro, por não entender todo o quebra-cabeça, está dizendo para Jesus, eu não vou permitir que a cruz aconteça. Jesus está dizendo, maldito seja, porque a cruz é o que vai transformar escravos em filhos. A cruz é o que vai fazer com que a dispensação do Espírito venha sobre toda a carne. Se cumpra o que o profeta Joel declarou, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos profetizarão. Se não acontece a cruz, Pedro, não tem restauração, redenção, não tem ressurreição. Se não acontece a cruz, Pedro, não tem Atos 2, derramado o Espírito, a história da igreja, não tem Lagoinha Miami, não tem a tua casa sendo restaurada. Se não acontece a cruz, Pedro, André ficaria naquela internação do hospital, ou quem sabe nem teria sido gerado para chegar lá. Porque o meu livramento começou no ventre da minha mãe. E quantos você já teve? Então o que eu quero que você entenda, e aquilo que Deus tem me exortado nessa semana, é que a gente tem que parar de dizer para Ele como fazer, se a gente não sabe para onde Ele está levando e como é o desenho no final. Às vezes a gente olha para Pedro e fala, cara, Pedro é maluco, mas quantas vezes a gente está sendo tão maluco quanto ele? Irmão, tem uma passagem, olha que louco isso. A Bíblia diz que Jesus sobe e chama alguns discípulos mais chegados. E quando chega no topo da montanha, eles veem então o momento da transfiguração, foi algo poderoso. Pedro olha para aquilo, ele fica impressionado, ele fala, Senhor, olha o que a Bíblia diz, olha os detalhes, eu amo os detalhes da Bíblia porque são como chaves, elas fazem toda a diferença. Olha o que Pedro diz, a Bíblia diz, Pedro então tomando a palavra, disse, Senhor, por que a gente não monta tendas e fica aqui para sempre? Você percebe que tem momentos em que mesmo Jesus estando do nosso lado e fazendo aquilo que Ele sabe fazer, a gente quer interrompê-lo e dizer como seria melhor que Ele fizesse.
Pedro tomando a palavra. Irmão, um conselho que fica para a gente nessa manhã. Quando Jesus está falando, não interrompa, ele sabe o que fala. Quando Jesus está fazendo, não questione, ele sabe o que faz. Pedro, então, tomando a palavra. Você quer outro momento clássico? O Lê falou sobre isso esses dias, acho que foi no Hype. Ele citou sobre esse momento em que Jesus encontra a irmã de Lázaro. A irmã de Lázaro começa a questionar Jesus. Olha que interessante, eu já preguei sobre isso, pega essa chave. Quando ele encontra a irmã de Lázaro, ele diz, olha, fica tranquilo, seu irmão vai ficar bem. E ela questiona Jesus, por que você não chegou antes? Ela joga Jesus no passado. Se você tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Passado. Aí Jesus fala, não, fica em paz, vai ficar tudo bem. O seu irmão não morreu, ele só dorme. Aí ela joga Jesus no futuro. Ela fala, não, eu sei, no dia da ressurreição dos mortos. Aí Jesus está falando, não, você não entendeu. Para de me jogar no passado e para de me jogar no futuro. Eu estou dizendo que Lázaro ressuscita hoje. Lázaro sai dos mortos hoje. E às vezes a gente está dizendo isso para Jesus. Jesus, eu já sei, você poderia ter chegado antes, ou você poderia, irmão, para de dizer para o autor da vida como a vida flui. Eu sei que parece ridículo falar sobre isso, tão óbvio, mas é assim que a gente se porta. Eu sou um ansioso sobre governo do Espírito. Porque a minha essência é ansiosa, mas o Espírito tem me acalmado. E eu já falei sobre isso, eu nunca experimentei tanta paz na construção de algo como na construção dessa igreja. Porque eu sei, porque sei que Deus é quem está fazendo o que está fazendo. E é por isso que a gente não tem que se preocupar, a gente só tem que ter uma preocupação na construção do que Ele faz, não atrapalhar aquilo que Ele está fazendo. Abraão está subindo para o monte, e aí ele está levando os elementos lá do holocausto, menos o cordeiro. O filho dele olha e fala, pai, a lâmina está aqui, a lenha está aqui, o altar está aqui, cadê o cordeiro? Olha o nível de confiança de alguém que entende que as peças que faltam vão ser acrescentadas na hora certa. Ele fala, filho, o Senhor proverá o cordeiro. E ele proveu, e é por isso que a gente está de pé, porque quando a gente estava indo a passos largos para o inferno, Jesus entrou em cena e mudou a história. Então para de tentar entender, irmão, o porquê, e começa a entender o para quê. Verdade que tem coisas, olha para mim em nome de Jesus, 2020 é um ano difícil, mas tem coisas que você está enxergando como um problema hoje, que Deus está chamando como um milagre amanhã. Para a nossa igreja, portas fechadas, foi um milagre de maior expansão apostólica que a gente já viveu até aqui. Tem 4.700 pessoas ouvindo, Cuba, Inglaterra, Gana e Japão acabaram de conectar. Só que antes da pandemia, eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que a gente bateu 1.000 pessoas, tinha 980 e poucas pessoas conectadas, Gui, a gente ficava nos bastidores falando com os voluntários, cara, a gente está pregando para quase 1.000 pessoas hoje, conecta aí, você está conectado? Conecta aí, 988, 989, conecta aí, pede para sua mãe conectar, 997, bum, 1.000 pessoas. Domingo passado, eu preguei para mais de 6.000 pessoas simultaneamente, eu acho que 1.300 não curtiram muita mensagem porque não voltaram, mas qualquer dia eles estão de volta. E quando isso acontece? No momento que o lockdown fala, portas fechadas. A gente olha e fala, Deus, a gente tem meses de igreja aberta, a gente tem um compromisso financeiro absurdo, a gente é pequenininho, a gente não tem ninguém investindo por trás, não tem nenhum grande ministério aportando, a gente começou do zero. O pastor André já pediu para eu falar isso inúmeras vezes, eu não falo para não parecer que da nossa parte é soberba, mas só para atualizar você, não existe R$1 de BH investido aqui, pelo contrário, a gente abençoou BH. Não existe $1 investido aqui por parte de Orlando, a não ser os 10 mil do down payment para a gente entrar depois de meses de igreja. O pastor André já falou, irmão, deixa claro para a igreja que tudo que vocês estão vivendo é fruto da semente que vocês estão ofertando. Então, irmão, você está comigo? Isso é milagre. E é por isso que eu pedi para mostrar a goteira no palco. Para você entender que a gente fala com o Japão, enquanto prega com medo de escorregar no palco. Essa é a loucura daquilo que Deus está fazendo. Você pode olhar e falar, Deus, eu não aguento, tem goteira na igreja, a gente tem alguns desafios, o Kids a gente não conseguiu concluir, ali atrás a gente quer fazer o Living, tem tantos problemas, eu precisava de um staff. Cara, teve momentos na pandemia que eu quase estafei, eu preguei 55 dias consecutivos, durante 2, 3 horas, sobre milagres e curas, e eu saía de algumas lives, eu chorava, teve dias que eu chorava de cansaço. E pregando 3 vezes por semana, e pensando em como a gente pagaria as contas, e como a gente faria, sem ter um pastor integral.
De um mês para cá, a gente agora tem 3 colaboradores parciais. De um mês para cá, você pode celebrar comigo? E eu creio que vai chegar um tempo, galera, segunda-feira, almoço com os pastores. E vai ter pastores para cuidar da tua casa, pastores para cuidar dos teus filhos, pastores para cuidar dos adolescentes. Só que o que a gente precisa entender é que não pode ter um desespero entre aquilo que Deus te disse que vai fazer e aquilo que Deus está fazendo. Ansiedade, irmão, é a nossa crise em tentar antecipar estações. Deus dá uma visão de futuro. É quase como se Deus mostrasse a imagem da caixa rapidinho. Falasse, é para aí que eu quero te levar. Por que às vezes a gente fica ansioso? Porque a gente às vezes se precipita e acredita que o fato de Deus mostrar uma visão do futuro significa que Ele vai fazer isso agora. Deus está dizendo, filho, é isso que eu tenho para você. Você só precisa permanecer. Eu falei sobre isso semana passada, eu não lembrava a referência bíblica dessa passagem, está lá em Eclesiastes. Diz que aqueles que semeiam e fazem boas obras, se permanecerem, receberão os frutos. Você percebe que a palavra está falando que não tem a ver só com semear, mas com continuar semeando, até que os frutos venham? Então o tema da mensagem dessa manhã, fez sentido para alguém? Alguém está sendo abençoado? É que agora a gente entende o porquê. E me dá mais 5 minutos, por favor, pode esperar para a banda subir. Vocês me dão mais 5 minutos para eu finalizar. Então eu tenho um conselho prático para você nessa manhã, irmão. Enquanto Deus estiver fazendo, não diga para Ele como fazer. Enquanto Deus estiver fazendo, não diga para Ele como fazer. Irmão, eu quero falar sobre entendermos o porquê de algumas lutas. A grande verdade é que toda estação de crise carrega sementes de milagres. É como a caixinha do sucrilhos. Você já recebeu algum brinquedo dentro da caixinha do sucrilhos? Ou um Kinder Ovo? Kinder Ovo já foi bom, lembra da nossa época? R$1 Kinder Ovo, glória a Deus, aleluia. E tinha brinquedinhos de ferro, era incrível. Hoje em dia a gente paga, sei lá, $3 e vem qualquer coisa lá dentro. Eu estou usando analogias porque Jesus fazia isso, eu acho que Ele sabia o que faz, amém? O pastor brinca muito, usa muitos exemplos, eu aprendi com Jesus, ele falava em parábolas, ele falava sobre semeadores e pescadores, era o povo que eu via na época. Eu estou falando sobre Kinder Ovo, faz parte da nossa geração, ok? Então crises, eu quero que você entenda, são exatamente assim, elas carregam surpresas dentro delas. O problema é que às vezes a gente está rejeitando porque a gente não sabe ainda o que está lá dentro. A gente está falando, eu não quero nem lembrar dessa estação. E Deus está falando, não, peraí. Só abre, vê o que tem dentro. Não, eu não quero nem lembrar de 2020. Peraí. Olha o que eu estou fazendo em 2020. Deus, eu quero que mude logo de página. Eu não sei você, irmão, mas uma das coisas que eu mais tenho visto e não faz sentido para mim, são pessoas dizendo, 2021, vem que eu estou facinho, já estou cansado de 2020. Peraí. O ano do maior romper da nossa história. Uma escola de fé que está sendo gerada, um ano de maturidade, resiliência, um ano de aprofundar as raízes, um ano da gente se silenciar e ouvir o que Deus está falando. Um ano em que Deus nos deu uma ordem clara, irmão, 2020 é um ano em que Deus nos deu uma ordem clara. Voltem para suas casas. Define 2020 para você, André. Um ano em que Deus falou, volte para sua casa. Pela primeira vez, alguns pais ministraram a ceia para os seus filhos através da igreja online. Pela primeira vez, alguns pais passaram mais de 2 dias seguidos com seus filhos dentro de casa. Pela primeira vez, alguns casais tiveram que confrontar algumas crises porque não tinha como fingir que não estava acontecendo. Pastor, mas teve muito divórcio nesse período. Não, irmão. Muitos divórcios foram oficializados. Eles já tinham acontecido faz tempo. Só que pessoas estavam fingindo que não estava acontecendo. O convívio, o contato, expõe o caráter, a frieza, expõe a falta. Eu não lembro quem falou sobre isso, mas me constrangeu. Alguém que falou que o filho disse assim, papai, eu estou torcendo por essa quarentena nunca acabar. Por que essa criança disse isso? Porque pela primeira vez viu o pai em casa. Então, irmão, a gente pode reclamar de 2020, ou a gente pode mudar a perspectiva e tentar entender, peraí, o que Deus está fazendo em 2020? Quais são as sementes que essa estação carrega? 2020 é o ano da crise, pois é, mas em meio a toda a crise, Deus se revela como um Deus que provê. 2020 é o ano de doenças, pois é, mas apesar delas, Deus se revela como um Deus que cura. 2020 é o ano de desafios, pois é, mas a gente nunca confiaria dos nossos filhos para uma babá que nunca cuidou de uma criança, ou a gente nunca embarcaria no avião de alguém que nunca teve algumas horas de voo, ou a gente nunca navegaria num navio intercontinental com um cara que nunca tivesse enfrentado uma tempestade.
Aquilo que a gente tem que entender é que Deus está nos forjando para o futuro que Ele tem preparado para nós. E se nós não formos experimentados, a gente não vai ter estrutura para aquilo que Ele quer derramar. Uma das coisas que eu vi que marcou a minha história no início do meu ministério, um dos caras que mais me ativou no profético, ele disse: você precisa de caráter para sustentar a unção que Deus quer derramar. Deus tem unção para derramar sobre você, André. Não negligencie o tempo do preparo. Quantos ministérios a gente já viu que começam bem e param? Quantos pastores, quantos líderes começam bem e se perdem? Quantos empresários, quantos políticos? Por quê? Porque eles tinham uma porção suficiente para começar, mas não tinham um caráter suficiente para permanecer. Então o que eu quero nessa manhã é que a gente vá para esse lugar de falar: Deus, me perdoa por estar questionando como você faz, eu só quero entender o porquê. E se não der para entender durante, eu tenho convicção que o Senhor vai me fazer entender depois. É por isso que a gente carrega marcas. Eu estou finalizando agora, eu juro. O instrumental pode ir subindo. É por isso que a gente carrega marcas. As marcas são memoriais. Você quer um exemplo? Você está comigo ainda? Diga amém. Jesus ele se apresenta para os discípulos depois de ter ressuscitado. Pega essa chave, por favor, porque tem muitos de nós, e eu em alguns momentos sou exatamente assim, que fica pedindo para que Deus remova cicatrizes, quando na verdade Ele está dizendo: fui eu que fiz com que elas permanecessem aí. Eu tenho um propósito para a tua cicatriz. Eu tenho um propósito para a tua marca. A gente quer que Deus apague algumas coisas, mas Ele vai utilizar exatamente algumas dessas marcas para levar a gente para o lugar que Ele quer. Você quer um exemplo? João 20 diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus então entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Tendo dito isso, então ele mostrou-lhe as mãos e o lado onde ele foi ferido. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Então novamente Jesus disse: a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então os outros disseram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé então disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu então não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam reunidos outra vez ali, e Tomé estava junto com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Então Jesus vai diretamente para Tomé, que não estava no primeiro encontro, e diz: Tomé, coloca o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão, Tomé, e coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então disse Tomé: Senhor, meu Deus, meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são aqueles que não viram e creram. Irmão, Jesus poderia ter voltado com o corpo, além de glorificado, com as suas feridas também fechadas. Mas olha que interessante, pega essa chave em nome de Jesus. Jesus, ele nunca vai exigir que você vá até o nível dele. Jesus, ele sempre vai ao nosso nível e depois traz a gente com ele. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? A Bíblia diz que Jesus, então, ele se curva. E a galera do streaming que está perdendo a cena toda hora, me ajuda aí, por favor. Ele se curva. É o problema de um pastor que já serviu na produção, é isso, ele está ligado em tudo. Abaixa, isso, obrigado. Ele se curva, se reclina na altura dela. Alguns psicólogos, sociólogos acreditam que ele estava fazendo uma conexão na altura dela, porque vamos ser sinceros, ninguém gosta de alguém falando de cima para baixo. É por isso que o nosso palco a gente está cada vez fazendo menor. Eu queria pregar aqui no chão, para deixar claro que não tem nenhuma diferença entre a gente, é só uma questão visual, você me enxergar mais claro. Então Jesus não chega para aquela mulher assim, ele se abaixa e fala na altura dela. E depois que todos os perseguidores vão embora, ele fala: mulher, onde é que estão seus perseguidores, seus acusadores? Ela olha e fala: não estão mais aqui. Ele falou: pois é, eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Você consegue imaginar?
Você consegue imaginar aquela mulher sair daquele lugar na mesma posição que ela estava? Ela precisou levantar e se mover. Você quer outro exemplo claro? Pedro, quando afunda, a Bíblia diz que imediatamente, você pode repetir isso comigo? Diga imediatamente. Imediatamente, Jesus estende as mãos e puxa Pedro. E depois exorta, dizendo: por que duvidou o homem de pequena fé? A religião normalmente exorta antes de levantar. Jesus, ele levanta e depois ele alinha o coração. Agora, o que eu acho interessante é que a Bíblia não fala como eles voltaram para o barco, mas de verdade, eu não imagino, e eu já fiz isso uma vez, eu vou fazer isso de novo. Vem cá, Gui. Imagina que você é Pedro afundado. Sem dancinha, por favor, tá? Eu não imagino Pedro chegando, estendendo a mão imediatamente e arrastando Pedro até o barco, porque seria vergonhoso demais para os discípulos vendo ele sendo arrastado. O que eu acredito que aconteceu foi que Jesus chegou para Pedro, estendeu as mãos, colocou de pé, falou: filhão, por que você duvidou? Bora, vem comigo. E eles vão juntos, caminhando na mesma altura, de volta para o barco. Você está comigo ainda? Diga amém. Preste atenção nisso, pega essa chave, irmão, em nome de Jesus. As feridas permaneceram, porque para a gente entender que de fato era ele, era necessário que elas estivessem lá. Pastor, e como que isso se aplica na minha vida? É porque é didático. Algumas feridas que Deus permite que permaneçam é para a gente lembrar de onde ele nos tirou. Eu já preguei sobre isso milhares de vezes, irmãos. Eu lembro que quando eu estava internado com aquele catéter, um dia eu fiquei me olhando no espelho, eu falei: uau, que loucura. E eu fiz um pedido para Deus: e não faça disso uma doutrina, ok? Não acho nem que isso é legal de ser feito, mas é algo pessoal. Eu falei: Deus, eu queria permanecer com alguma cicatriz, eu queria que ficasse alguma marca para eu nunca esquecer de onde você me tirou. E quando eu passo a mão, eu sinto os lugares onde o catéter entrou e eu lembro de onde ele me tirou. As cicatrizes são como memoriais, elas falam por você, elas ministram por você, elas lembram você. Então não fica questionando o porquê de algumas marcas ainda estarem lá. Você vai entender o porquê. Elas falam além daquilo que a gente consegue falar. Só que quando elas estão sendo feitas, elas doem. Mas depois que Deus fecha elas, elas fazem todos os sentidos. Sabe o que eu acho interessante? Deus escolhe homens que eram completamente improváveis. Olha para mim, por favor, não se desconecta. Ele escolhe homens que nenhum de nós escolheria para fazer parte do ministério. Jesus escolhe homens que nenhum de nós escolheria para ser parte da sociedade de uma empresa. Jesus escolhe homens que nenhum de nós colocaria para liderar a diaconia de uma igreja, mas ele pega esses homens para serem a base fundamental do início da igreja. Na época não fazia sentido, os religiosos piraram, mas agora a gente entende por quê. Jesus ele estava ensinando: olha, eu vou pegar improváveis para provar para você que não tem a ver com a tua força, mas a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora a gente entende o porquê Jesus nasceu num lugar simples. Ele queria provar para nós que não é a sua geografia que define o seu destino. Agora eu entendo porquê, irmão, e eu comecei a anotar algumas coisas que Deus foi trazendo à minha memória, eu quero compartilhar com você. Agora eu entendo porquê o inferno tenta me parar todas as vezes que Deus está fazendo algo poderoso, porque o inferno sabe que quando alguém descobre quem é, ele não consegue mais pará-lo até que se cumpra o que Deus prometeu. Agora eu entendo porquê Jesus foi como uma ovelha com um matadouro, porque ele não veio para se defender, ele veio para se entregar. Agora eu entendo porquê, irmão. A Bíblia diz que Deus teve prazer em moer Jesus, porque quando Deus olhava para Jesus com o meu pecado e para o seu, ele não via mais um filho, ele via a sentença. E porque Deus viu Jesus como pecador, ele pôde nos ver agora como filhos de Deus. Agora eu entendo porquê, irmão. A maior história de amor foi escrita com sangue, porque Deus preferiu se despir e se entregar do que me perder. Agora eu entendo porquê. Ao terceiro dia ele ressuscitou, porque o inferno não suportou o peso da voz de um pai chamando de volta à vida o seu filho. Eu vi esses dias um vídeo, vocês devem ter visto lá em Goiás, se eu não me engano, uma mãe com um filho que morreu assim que nasceu no colo, e ela clamava a Deus. Vocês viram esse vídeo? Alguém viu esse vídeo? Surreal. Ela começava a clamar pelo filho, ela começava a clamar, daqui a pouco o bebê voltou a viver. Cara, se você não assistiu, assista, procura, deve estar no YouTube, está em vários lugares no Instagram. Eu creio que foi exatamente assim. Agora eu entendo porque o inferno prende Jesus, o inferno ele condena Jesus. Jesus recebeu a minha sentença e a sua. Ele é morto como pecador. É por isso que em toda a Bíblia ele diz: Pai, Pai,
Paizinho, Pai nosso, mas quando ele se entrega, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele caminhou como filho, mas morreu como escravo. Mas agora eu entendo porque, mesmo sendo escravo, estando no inferno, o inferno tendo domínio sobre ele, o inferno depois de 3 dias precisou libertá-lo. Por quê? Porque cada vez que a voz do Pai chamava pelo Filho, eram como ondas de poder batendo na porta do inferno e dizendo: libera o autor da vida. Passa o primeiro dia, segundo dia, e no terceiro dia, irmão, era insuportável. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E agora eu entendo por quê. Porque aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim, para que eu pudesse ser feito justiça de Deus. E agora eu entendo por quê, irmão. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. O tempo verbal aqui não é futuro, falar sobre algo que já aconteceu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus não vai te abençoar, Deus já te abençoou. Eu vou falar de novo, alguém vai pegar aqui. O Senhor já te abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o que eu preciso fazer para viver promessas? Você precisa tomar posse das realidades dos céus e trazer isso para as realidades ao seu redor. Alguém está comigo? Diga amém. Toda promessa que o Senhor faz, Ele tem a intenção de cumprir. Toda promessa que o Senhor faz, no céu já se cumpriu. Toda promessa que o Senhor faz, está aguardando um posicionamento seu para se cumprir. Então a gente tem que parar de dar desculpas para o não cumprimento de algumas promessas e entender que a ausência do nosso posicionamento é o motivo pelo qual não estamos usufruindo de algumas delas. Se Deus falou: você vai ser um avivalista que vai tocar a sua geração, eu vou usar você como uma voz para estádios. Você não abre uma Bíblia, você não mergulha na palavra, você não serve uma igreja, você não serve a liderança ou a visão de alguém, você não participa do corpo de Cristo, você não se envolve, irmão. Não acredite que um dia você vai acordar e alguém vai falar: ei, vamos lá, tem um estádio te esperando. Não vai acontecer do nada. Por quê? Porque a promessa que o Senhor te fez está aguardando o posicionamento que só você pode dar. Posicionamento gera milagres. Alguém está comigo? Diga amém. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala: posicionamento gera milagres. Vocês estão felizes ainda? E o Johnson, ele diz o seguinte: ainda bem que eu vi Jesus. A fé tem 2 partes. A primeira é a convicção da existência de Deus, embora até o diabo tenha essa convicção. A fé tem 2 partes. A primeira é a convicção da existência de Deus, embora essa convicção até o diabo tem. A segunda parte é a confiança na sua natureza. Igreja, olha para mim. É impossível alguém que confia na natureza de Deus não viver a plenitude das promessas de Deus. O que é confiança? Confiança é não ter todas as minhas perguntas respondidas e ainda assim descansar na certeza de que aquele que me prometeu é fiel para cumprir, na certeza de que Ele sabe o que é melhor para mim, na certeza de que coisas fogem do meu controle, mas nada foge do controle dEle, na certeza de que os meus planos são como esterco comparado aos planos de Deus, na certeza de que os meus pensamentos não são mais altos que os pensamentos dEle, que os meus planos não são melhores que os planos dEle. Alguém está comigo? Diga amém. A fé é dividida em 2 partes, igreja. A primeira, a convicção da existência de Deus. E a segunda, a confiança na sua natureza. Eu sei que Deus é bom, eu descanso na bondade dEle. Eu sei que Deus é fiel, eu descanso na fidelidade dEle. Eu sei que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu descanso na verdade dEle. Eu sei que Deus é generoso, eu descanso na generosidade dEle. Eu sei que Deus é galardoador, Ele recompensa os seus, então eu descanso na recompensa dEle.
Eu sei que Deus, Ele está pronto para estender as suas mãos, mesmo que eu tropece, Ele está pronto para me receber e me colocar de novo. Eu descanso na misericórdia dEle. Irmão, a gente precisa conhecer as facetas do caráter de Deus, e a gente precisa confiar nas características de cada uma delas. Se eu conheço o caráter de um Deus provedor, eu começo a acessar a provisão do tipo de Deus. Se eu conheço o caráter de um Deus perdoador, eu começo a acessar a graça de Deus. Se eu conheço a faceta desse caráter de um Deus que é cura, eu começo a acessar a cura de Deus. Todas as facetas do caráter de Deus que a gente não conhece são exatamente aquelas que a gente não usufrui. E é por isso que é possível um crente em Jesus, que vai para a glória, que vai morar nos céus, ter conhecido Deus da salvação, mas fechar o seu coração para o Deus da provisão, por exemplo, ter uma vida miserável e escassa na terra, embora pela misericórdia e pela graça vai morar com Jesus nos céus. Alguém está comigo? Diga amém. É possível? É possível. Creio que Deus salva, mas eu não quero que ninguém fale comigo sobre fé e dinheiro, porque eu não creio que Deus provê. Tá tudo bem, você vai ter uma vida escassa, mas no céu você vai morar na glória. Agora, eu preciso entender que o que Deus tem para nós é reinado e sacerdócio. Meus olhos estão fitos na glória, naquele dia em que Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, eu preciso governar na terra e usufruir tudo que Ele tem para mim. Fazemos história na terra, não tiramos os olhos dos céus. Vivemos promessas que se cumprem na terra, mas estamos debaixo de uma promessa a respeito dos céus. Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Igreja, as promessas que Deus fez para nós nesses dias, para esse tempo, elas são incríveis, gloriosas, poderosas. Elas precisam se cumprir, porque a manifestação da glória de Deus em você gera fé em quem está ao seu redor. A manifestação do transbordo de Deus sobre você gera testemunhos que edificam quem está ao teu redor. Agora a gente precisa entender que de todas as promessas que o Senhor nos fez, a maior delas é a garantia de que Ele está construindo para nós uma morada. Ele diz: eu estou construindo uma morada com meu Pai para recebê-los. E Ele ainda diz: e se não fosse assim, eu não teria dito. Alguém está comigo? Diga amém. Então fala com autoridade, diga: eu preciso crer que Deus existe, e eu preciso confiar na sua natureza. Primeiro princípio que eu quero compartilhar: para viver a promessa, você precisa confiar nele. Fala para quem está do seu lado: para viver a promessa, você precisa confiar nele. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios 20:22 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, e por meio dele o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como uma garantia daquilo que está por vir. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe uma das coisas mais lindas em relação à promessa que Deus faz para homens? É que a parte fácil fica com a criação. Está dizendo, cada promessa, quem fez a promessa? Deus. Quem disse sim para a promessa? Jesus. O que a gente faz? Fala amém. O que significa amém? Assim seja. Então, Deus faz a promessa, Jesus garante a promessa, eu só concordo com ela. Como igreja, pega isso aqui. Deus fez a promessa, Jesus concorda com ela, eu só digo amém. Deus fez a promessa, Jesus garante a promessa, eu só concordo com ela. Deus fez a promessa, Jesus garante a promessa, eu só concordo com ela. Então, na jornada de fé, quando o assunto é promessa, Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. O que é mais fácil, igreja? Abrir o mar ou tocar com um cajado de madeira a terra? O que é mais fácil? Fazer jorrar água de uma rocha
ou falar com ela? O que é mais fácil? Andar sobre as águas, submeter a gravidade a uma palavra, ou tirar o pé do barco? O que é mais fácil? Levantar a mão e no seu coração reconhecer Jesus como seu Salvador, ou se tornar carne, apesar de ser verbo, se despir de toda a glória, e mesmo sendo unigênito, morrer numa cruz e sangrar por aquilo que criou, para ter de volta o que era seu? A graça não diz respeito àquilo que eu possa fazer para me salvar, a graça diz respeito a reconhecer aquilo que Jesus já fez para me salvar. A graça não é conquista, a graça é herança. A graça não é conquista, a graça é presente. Eu recebi, eu não poderia fazer, eu não poderia me justificar, Ele me justificou. Eu não poderia me salvar, Ele me salvou. Eu não poderia me curar, Ele me curou. Eu não poderia me libertar, Ele me libertou. Alguém aqui? Então o princípio básico sobre promessa de Deus é que a criação sempre fica com a parte mais fácil. Faz o fácil, deixa que o difícil eu faço. O que é mais fácil? Pegar sua família, botar no avião e mudar de geografia, ou criar um avivamento e liberar um mover que está tocando dezenas de milhares de pessoas em um ano num lugar improvável? Alguns dizem, cara, que demais você está vivendo, irmão, parabéns pela visão, pela... Não. O que eu fiz de mais poderoso foi obedecer uma palavra, mas nem a palavra quem liberou fui eu ouvi. Deus falou, eu ouvi. Ele pediu, eu fiz. Ele começou a fazer por um posicionamento. Irmão, guarda isso. A Bíblia diz que eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Existe um princípio básico na jornada de fé: o Senhor não vai fazer crescer a semente que você não plantou. O Senhor não vai fazer crescer a semente que você não plantou. Quem faz crescer é Ele, mas quem precisa plantar é você, irmão. E olha que louco isso. É por isso que começa nele, se sustenta nele e termina nele. Alguém está aqui comigo? Diga amém. Já entendi. Eu tenho que semear, é o Senhor que faz crescer. Mas sabe quem te dá a semente? É o Senhor. A Bíblia diz que Ele é o que dá a semente ao que semeia. Começa nele. Você não tinha nada, Ele te deu semente. Se você não retém e entrega, Ele faz crescer a semente. Então, em Deus, irmão, o que eu preciso fazer? Não fui eu que prometi, foi Ele que prometeu. Eu só preciso ouvir e obedecer. Ele promete, Ele sustenta a promessa, Ele cumpre ela. Ele promete, Ele sustenta a promessa, Ele cumpre ela. Vamos, alguém? Ele promete, Ele sustenta a promessa e Ele cumpre ela. A Bíblia diz que é Ele quem gera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Por isso toda promessa aponta para Deus, porque a glória dEle em prometer, a glória dEle em sustentar e a glória dEle quando se cumpre. Começa nele, se mantém nele e termina dele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Alguém comigo aqui, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. O tema da mensagem de hoje: Igreja Viva. Eu quero falar sobre uma igreja viva, sobre o lugar que Deus te posicionou nele. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quais são as bênçãos que a gente recebeu? Bênçãos espirituais. Qual o ambiente onde elas estão? Nas regiões celestiais. E como que eu tenho acesso a isso? Através de Cristo Jesus. Quando eu sei onde a bênção está, quando eu entendo o ambiente em que ela se move, quando eu entendo qual é o único nome que me dá acesso, eu começo a usufruir. Tem muita gente que está perguntando por que Deus ainda não me abençoou. É porque você não entendeu. Deus não vai te abençoar. Deus já te abençoou, mas você precisa acessar através de Cristo Jesus as bênçãos espirituais que estão depositadas nas regiões celestiais. Alguém está comigo? Diga amém. Então o que a gente entende é que tudo aquilo que eu não tenho consciência, eu não tenho acesso. Se eu sou filho, mas eu não sei que sou filho, eu caminho como escravo.
Se eu sou herdeiro, mas eu não entendo sobre herança, eu caminho como alguém que não tem herança nenhuma. A Bíblia diz que por mais que o herdeiro seja dono de tudo, de nada ele difere de um escravo, porque não acessa a herança do pai até que tenha maturidade. A Bíblia, quando fala de maturidade, em alguns momentos a maturidade ela está apontando para entendimento, consciência, revelação. Ou seja, enquanto o filho não tem maturidade, consciência e revelação da herança que carrega, ele não pode acessá-la. Irmão, você tem noção que tem gente que vai morrer salvo em Cristo Jesus, mas vai viver de forma miserável porque não conheceu as facetas do caráter de Deus? Se você conhece o Deus que salva, mas não quer ouvir, aprender, entender, discernir, mergulhar no caráter de um Deus que cura, você pode morrer doente e ser salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque fomos salvos pela graça mediante a fé. Confessamos com a nossa boca, reconhecemos Jesus como Salvador, nós mergulhamos nas águas do batismo, morremos para a velha vida, nascemos para o novo de Deus, você é salvo. That's it. Mas prosperidade, cura, governo, tudo isso você pode ou não acessar e não vai diferenciar nada na tua salvação. É como galardão, por exemplo. Qual que é a diferença de galardão para salvação? Tem pessoas que vão ser salvas e não terão galardão, tem pessoas que vão ser salvas e serão galardoadas, porque Deus é um Deus galardoador, e essa palavra é difícil para falar, né? Então, se você aceitou Jesus, reconheceu como Salvador, mas você não quer fazer nada com o talento que recebeu, você não quer pregar, você não quer se mover, você não quer servir, você crê em Jesus, você tem uma vida com Deus, você morreu salvo, mas você não vai ter pedras na tua coroa, você não vai ter galardão. Irmão, a vida que Deus tem para nós não é uma vida de sobrevivência, é uma vida de governo e autoridade. E é sobre isso que eu quero falar, e por isso que o tema da mensagem de hoje é Igreja Viva. Não é só sobre ser igreja, mas é sobre ser uma igreja viva, gloriosa, triunfante, poderosa, que se move em milagres, que carrega testemunhos, que aponta para Jesus, que não negocia a sua fé, que não tem medo do inferno, que permanece. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma igreja ousada, é uma igreja próspera. Pastor, eu não gosto de misturar prosperidade com o evangelho. Então não é o evangelho que você tem que ler, porque o evangelho traz mais a temática de dinheiro do que várias outras temáticas que a gente acha às vezes que são mais profundas ou que tem a ver com mais santidade. O evangelho fala a respeito de um reino, que nesse reino não há falta. Aquilo que homens morrem para conquistar na terra, Deus usou como matéria-prima para pavimentar as ruas dos céus. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão, Ele é o dono do ouro e da prata, nele não há falta. Então não dá para falar do evangelho completo apresentando o Cristo incompleto. Não podemos apresentar Jesus como homem, não como Cristo. Não podemos apresentar Ele como Senhor e não como Salvador. Não podemos apresentar o Jesus morto e não apresentar o Jesus ressurreto. Então, quando você apresenta Cristo em parte, não é Cristo que você está apresentando. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus veio como homem, mas a humanidade dele não desconstruiu a divindade dele. Era 100% homem, 100% Deus. Se despiu de toda a glória humana, mas ainda assim era revestido da glória de Deus. Irmão, falar de igreja viva é a gente trazer de novo para o lugar onde nunca deveria ter saído, o entendimento de qual é a identidade da igreja de Jesus. Porque sem perceber você pode se tornar mais evangélico do que cristão. Sem perceber, você pode se tornar mais membro da Lagoinha Alphaville do que ter o entendimento da identidade de filho de Deus. Eu tenho um livro chamado A Resposta que Você Precisa, e um dos capítulos desse livro eu falo sobre o Jesus evangélico. Se o único Jesus que você conhece é o Jesus que uma igreja evangélica te apresentou, você corre um sério risco de conhecer um Jesus evangélico, mas não necessariamente conhecer o Jesus de Deus. Se o único Jesus que você conhece é um Jesus que a igreja católica te apresentou, você corre um risco de conhecer um Jesus católico, mas ainda assim, talvez não conhecer o Jesus de Deus. Por quê? Porque nos apresentam Jesus, mas Ele quer se apresentar para a gente pessoalmente também. Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de caminhar com você. Alguém comigo aqui? Uma igreja poderosa, uma igreja que conhece a sua identidade, conhece o seu Senhor. Como obedeceremos se não sabemos o que Ele espera de nós? Como seremos parecidos com alguém que não conhecemos? Se cristão significa
uma cópia, um pequeno Cristo? Como seremos uma expressão diminuída, eu vou usar entre aspas e com muito zelo isso, do Cristo, se não sabemos como é a matriz, como Ele é? Irmão, a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E eu quero desafiar você a caminhar à altura da identidade que você tem, porque é um desperdício você ser um filho de Deus e caminhar como um homem comum. É um desperdício você fazer parte de um reino inabalável e você viver sendo abalado por coisas cotidianas. É um desperdício você ter sido gerado na eternidade e carregar promessas que apontam para a eternidade, mas ficar ansioso por causa da próxima semana e do desafio do mês que vem. É um desperdício você ser chamado por um Deus sobrenatural para caminhar de forma sobrenatural, mas a sua mentalidade ainda ser uma mentalidade natural. Eu estava esses dias conversando com o pastor Gustavo Paiva de Brasília, e a gente estava falando sobre os desafios de pastorear nessa geração. Cada geração teve os seus desafios. A gente chegou no consenso. Um dos maiores desafios de pastoreio nessa geração é que temos muitos cristãos que não carregam uma mentalidade cristã. A sua mentalidade, os coaches chamariam de mindset, o seu mindset, sua cosmovisão, o seu conjunto de crenças, a forma como você enxerga o mundo, precisa ser redimida para que você enxergue o reino. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar, é uma condicional, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu não nasci de novo, eu não me torno um ser espiritual. E se a minha mente não nasce de novo, eu não consigo ter a mentalidade de Cristo, eu não consigo enxergar o que Deus enxerga, entender o que Deus fala, e com consequência, eu não vou conseguir viver o que Deus tem para mim. Alguém está comigo ainda? Diga amém. O que é uma igreja viva? É uma igreja que não é 1 centímetro a mais e também não é 1 centímetro a menos daquilo que Deus nos estabeleceu. Carregamos a autoridade dada por Jesus para ligar e desligar na terra aquilo que será ligado e desligado nos céus. Recebemos de Deus a chave do seu reino. Somos filhos, não mais escravos. Deus não te deu uma carteira de trabalho, Ele te deu uma certidão de nascimento. Você é filho de Deus, você nasceu de Deus, você faz parte do reino de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, irmão, a gente precisa entender como as embaixadas funcionam, Pedro. Nenhum embaixador pode se tornar embaixador de uma nação a qual ele não foi gerado. Embaixadores não são estrangeiros. Eles representam uma nação estrangeira em outra terra, mas eles representam a nação em que eles foram gerados. Quando a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo, um pré-requisito básico para você ser um embaixador é você ter nascido nesse reino. Se você nasceu no reino de Deus, a sua casa se torna uma embaixada do reino de Deus. Você é um embaixador do reino de Deus. Sabe como funciona com os embaixadores? Eles têm passaporte diplomático, por exemplo. Uma nação não pode tocar neles. Por quê? Porque eles têm imunidade diplomática. As nações respeitam a autoridade que foi confiada a esses homens de tal forma que só a lei do país em que ele nasceu e ele representa pode julgá-lo. Irmão, quando a gente começa a entender um pouco mais como funcionam essas relações diplomáticas, a gente começa a ter um pouco mais de entendimento da profundidade que é quando a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Para tocar em você, precisa falar com Ele primeiro. Para mexer em você, precisa mexer nele primeiro. Por quê? Porque eu não sou daqui, eu estou aqui. Eu vim do reino do meu Pai. O céu não é o lugar que eu vou, é o lugar que eu vou voltar. Eu vim de lá, fomos gerados na glória, fomos estabelecidos em glória, carregamos a própria vida de Deus. Há dentro de você o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O poder de ressurreição foi dispensado em você. Você carrega isso, irmão. Pode estar parado, pode ser esquecido, pode ser negligenciado, talvez você nem saiba o que carrega, mas está aí. Quando você tem consciência, isso é ativado, e quando isso é ativado, você tem acesso, e quando você tem acesso, algo sobrenatural começa a acontecer. Uma igreja viva, uma igreja que sabe quem é, e quem sabe quem é, sabe o que pode, e quem sabe o que pode, para de pedir favor e começa a viver promessas. Para de pedir como favor aquilo que Deus já estabeleceu como herança. Guarda isso, irmão. A gente precisa parar de pedir como favor o que Deus já estabeleceu como herança.
Você é salvo em Cristo Jesus, então você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Existe uma herança justa estabelecida por Deus para você, e não foi dada porque você merece, foi dada porque Ele é bom, e as misericórdias dele se renovam todos os dias, e Ele decidiu repartir entre os seus filhos aquilo que só o seu único filho tinha direito. O único filho de Deus, o unigênito de Deus, acessa a morte para ressuscitar como primogênito de Deus, ou seja, primeiro de muitos. Então Jesus experimenta a morte que era minha, para que eu possa experimentar a glória que era dele. Jesus recebe o juízo que era meu, para que eu possa usufruir da justiça que era dele. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você não se tornou justiça porque é justo, você se tornou justiça porque recebeu justiça. É herança. Alguém está comigo ainda? Tudo que existe mais poderoso no reino de Deus não pode ser conquistado. Ele tem que ser derramado, confiado, estabelecido. Você não poderia conquistar a salvação, mas se você crê em Jesus, você recebe a salvação. Você não poderia conquistar a herança não se compra, não se negocia, mas se você se torna filho de Deus, você recebe a herança. Pastor, eu sou um homem bom, eu faço atos de justiça social. Legal, mas isso não torna você justiça de Deus. O que torna você justiça de Deus é o próprio Deus. Então tudo que a gente carrega de mais extraordinário, glorioso, tudo que você tem de superior, você recebeu em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu não lembro quem é o autor dessa frase. Ele diz que tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo que você vê de mal sou eu. Cara, eu gosto do pastor, às vezes ele prega bem, é Jesus, irmão. Cara, ele tem uma visão, às vezes ele fala umas coisas que parecem loucura, e depois ele está vivendo, é Jesus. Cara, o pastor nem sempre ele está com o melhor humor, esse sou eu. Nem sempre ele está, esse sou eu. E essa é a loucura. Um Deus extraordinário comissionou um povo ordinário para viver coisas extraordinárias. A Bíblia diz que somos como um vaso de barro que carrega um tesouro precioso. O tesouro é precioso, Lucas, mas o vaso é de barro. Mas o tesouro é precioso, é caro, mas o vaso é de barro. As duas coisas elas conseguem coexistir, uma não anula a outra. A nossa fragilidade não anula o fato de carregarmos algo inabalável dentro de nós. As nossas limitações não anulam o fato de quando recebemos essa porção de Deus, começamos a carregar algo ilimitado dentro de nós. Então, uma igreja viva é uma igreja que entende as suas limitações, mas entendeu o que se tornou quando Jesus entrou na sua história. Podemos viver milagres porque conhecemos um Deus de milagres. Podemos ser prósperos porque conhecemos a faceta de um Deus que é provedor, Jeová Jireh. Podemos caminhar em glória porque fomos revestidos pela glória de Deus. Não teremos mais medo da morte porque Deus nos chamou de volta para esse projeto de eternidade. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém está feliz com Jesus aqui? Alguém está recebendo algo de Deus? Cadê os incendiários? Não me abandona. Aleluia. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, olha para mim, irmão, é uma igreja que sabe quem é, tem consciência da sua identidade, e por consequência tem consciência da sua herança, e por consequência tem consciência do seu poder e autoridade. É uma igreja que não se rasteja. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem fez as promessas que eu carrego, eu sei quem me chamou, e quem me chamou sustenta o chamado que deu. Eu sei quem é o meu bom pastor, e a palavra de Deus diz que os meus inimigos virão contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Então, uma igreja viva é uma igreja que tem consciência. O mundo pode falar o que for, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Podem ter ruídos, levantes, tempestades, gigantes, fornalhas, aquecidas várias vezes mais. Podem ter leões, mas a palavra de Deus nos garante que se estivermos em Cristo Jesus, para tocar em nós, precisa ter uma autorização de quem nos guarda.
O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Agora, pastor, se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu consigo viver a plenitude do que Jesus tem para a igreja? Não, isso é um pré-requisito básico. Mas existe outro pilar fundamental: revestimento de poder. A igreja é poderosa quando ela é revestida de poder. Vocês estão comigo ainda? A igreja é poderosa quando ela é revestida de poder. O que é um revestimento? Eu gosto sempre de usar essa analogia. É como alguém que foi vestido e depois então foi revestido. Quando você nasceu de novo, a sua antiga natureza morreu e uma nova natureza foi estabelecida. Então você foi vestido com essas vestes. Natureza carnal morreu para que pudesse então você ser vestido com vestes de justiça. Você se tornou justiça de Deus. Você se tornou filho de Deus, herdeiro de Deus. Mas existe uma nova camada que é colocada sobre a igreja, que é o revestimento. Ou seja, alguém que foi vestido do novo de Deus, agora é revestido do poder de Deus. Quando isso acontece na Bíblia? Atos 2. Havia uma promessa que foi liberada pelo profeta Joel: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Quando Jesus ele volta dos mortos, ele relembra os discípulos daquela promessa. Ele fala: olha, vocês vão curar enfermos, vocês vão libertar cativos, vocês vão viver milagres, vocês vão fazer história, mas não se esqueçam do que o meu pai falou através do profeta Joel: o Espírito será derramado. Então permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, olha para mim, não se distrai. Jesus está dizendo o que eles vão fazer, mas Jesus está dando uma condicional para que eles façam. Vocês vão fazer tudo isso, mas antes recebam. Vocês vão até os confins da terra, mas antes recebam. Vocês vão curar enfermos no meu nome, mas antes recebam. Vocês vão libertar cativos, mas antes recebam. O que Jesus está estabelecendo? Um princípio. Deus não envia a igreja para o mundo sem antes ter enviado o Espírito para a igreja. Quando o Espírito é derramado sobre a igreja é derramada sobre o mundo. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não resistirão contra a igreja. Por quê? Porque uma igreja viva, gloriosa, revestida, ela é imparável. Qual é a diferença entre uma igreja revestida e não revestida? É a diferença de Pedro antes e depois do batismo do Espírito Santo. Pedro antes do batismo, ele é impulsivo, ele é carnal, ele é sanguíneo, ele é inconstante. Ele ama Jesus, mas ele nega Jesus. Ele fala para Jesus: de forma alguma vamos permitir que você seja entregue. Mas quando Jesus é entregue, então ele fala que não sabe quem Jesus é, nega 3 vezes e foge. Esse mesmo Pedro, revestido de poder, caminha pelas ruas da cidade e a sombra dele cura os enfermos. Esse mesmo Pedro, revestido de poder, abre a sua boca e com a sua pregação milhares são salvos. Irmão, o que mudou? Mudou tudo, porque o revestimento de poder faz com que você caminhe, milite, se mova debaixo de uma habilidade extraordinária e sobrenatural. A unção é uma capacitação sobrenatural para tornar natural aquilo que de forma natural seria impossível. É impossível. Você foi revestido, é inevitável. Você vai chegar em ambientes, eles vão mudar. Por quê? Você chegou. Porque você é bom? Não, porque você carrega algo bom. Você é um vaso de barro passeando pelas ruas da cidade, mas você carrega um perfume precioso, e você carrega um tesouro precioso. Então o perfume de Jesus muda a atmosfera, e o tesouro que Jesus depositou muda tudo ao teu redor. Você vai abrir a tua boca e coisas vão acontecer. Você vai profetizar e milagres vão ser liberados. Você vai se posicionar e as portas do inferno não resistirão. Você vai se posicionar no lugar que Deus te plantou, e não importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das retaliações, os inimigos que tentaram te parar serão parados, os que tentaram te confundir serão confundidos, serão reduzidos a nada. Os inimigos de Deus envergonhados e estabelecidos debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque você foi revestido de poder. Não é sobre você, é sobre o poder que flui em você. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. Não é sobre você, é sobre o Deus que te chama. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Uma igreja viva é uma igreja consciente, é uma igreja que sabe da identidade que tem. Uma igreja viva é uma igreja que foi revestida de poder. E vamos ser sinceros, o que nos diferencia de qualquer clube social, senão as coisas sobrenaturais que Deus dispensou sobre nós?
Você vai aqui no Alphaville Tênis Clube, e se você remove o Espírito Santo da igreja, a única diferença é que eles têm um espaço mais legal do que o nosso. Não vai ter nada diferente. Se você pega qualquer clube, se você pega qualquer organismo social, qual que é a diferença da igreja sem o poder? Nenhuma. É um ajuntamento de pessoas. Mas e quando vem o poder? Aí a gente se torna uma agência dos céus na terra. Aí nos tornamos imparáveis, inabaláveis e irresistíveis. Ninguém poderá te resistir. Por isso que a palavra que vem no meu espírito quando vem essa pergunta: o que seria alguém que aceitou Jesus tendo uma vida mediana na terra? Desperdício. Você é um desperdício. Se você caminha ao lado de um Deus de milagre, mas não anseia por viver milagres. Se você caminha com um Deus de aliança, mas não conhece a aliança que carrega. Se você caminha ao lado de Deus de promessas, mas nem sabe quais são as promessas que tem. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Alguém que não sabe as promessas que tem, se move como alguém que não tem promessa nenhuma. Mas tem uma criança correndo lá no final. Se os diáconos puderem, por favor, me ajudar. A não ser que ela esteja sendo batizada com o Espírito Santo. Aconteceu no culto da manhã hoje. Não, é sério, uma criança foi batizada com o Espírito Santo no meio da aula do Kids. Isso tem acontecido com cada vez mais frequência. Porque não existe o Espírito Santo mirim. O mesmo Espírito que habita em você habita nas crianças, amém? O dia que a gente estava? Difícil, irmão. Eu estou liberando 30 minutos aqui de palavra revelada. Você não lembra do último tópico? Me ajuda. Só abrir um parênteses aqui, não estou implicando não, mas é só para... Sabe uma coisa que eu amava nos americanos? Isso me constrangeu, eles anotam tudo. Não é verdade, mano? Cadê o Lucão? Lembra do Pastor Eric? Pastor Eric, ele era o meu pastor americano na igreja de Miami. Vai pregar o que hoje, pastor? Esses dias ele veio, vai pregar o que? Cara, eu vou pregar aquela mensagem que você pregou em março de 2022, sobre uma fé inabalável. Falei, você tem aí? Tem, eu anotei tudo. Ele tem os esboços, as chaves, por quê? Porque, às vezes, irmão, o que nos impede de acessar a revelação que recebemos no domingo, é o fato de não meditarmos nela até que ela se torne uma realidade. E aí a gente é atropelado pela revelação que recebe na quarta-feira, e pela revelação que a gente recebe na sexta. As revelações não são para entreter, as revelações são para serem vividas. Eu preciso me apossar disso, meditar nisso, mergulhar nisso, até que isso seja assimilado, se torne uma realidade. E eu vou falar, pronto, estou pronto para a próxima. Jesus, qual que é a próxima revelação? Qual que é a próxima palavra? Qual que é o próximo caminho? Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Agora eu vou te dar uma dica. Se for anotar no celular, bota no modo avião, porque Satanás vai usar todos os aplicativos que você imagina para tirar a tua atenção da palavra. Vai vir notificação do WhatsApp, vai vir gente que estava te devendo, te chamando, falando que quer te pagar. Aí o pessoal, não, pastor, até que isso aí é de Deus. Mas não vai querer te pagar, ele só quer roubar a tua bênção durante a mensagem. Então se for usar o celular para isso, bota no modo avião, amém, gente? Glória a Deus. Irmão, uma igreja viva é uma igreja que caminha à altura da teologia que tem. Não faz sentido pregarmos sobre os milagres e não vivemos milagres. A sua teologia precisa caminhar à altura da sua semana. Pastor, suas semanas são perfeitas? Muito longe disso. Mas toda semana eu estou vencendo gigante. Toda semana eu estou vendo milagres. Toda semana uma provisão extraordinária tem sido liberada sobre a nossa igreja. Toda semana eu estou vendo promessas se cumprirem. Todas as semanas eu estou trazendo à minha memória algo que Deus falou lá atrás. Porque eu já falei sobre isso, mas deve ser novo para alguém. Guarda isso aqui. Tudo que Deus te fala no dia bom é para sustentar a tua fé no dia mau. Você precisa lembrar do que Deus prometeu, das palavras, das promessas. Por quê? Porque no dia da crise você lembra do dia da promessa. José na cova, ele lembra, no meio do poço, ele lembra do sonho. José no meio do calabouço, ele lembra do sonho. José na casa de Potifar, ele lembra do sonho. José no palácio, por que ele não se ensoberbece? Porque ele lembra do sonho. Eu só estou aqui porque Deus me deu um sonho. Tudo que eu vivo é por causa dos sonhos de Deus. Davi recebe a unção, é perseguido por alguém que ele amou, mas ele lembra do dia que Deus ungiu. Ele está em desertos, ele está sendo atacado, perseguido, mas ele lembra do dia que Deus ungiu. Irmão, tudo que Deus faz ou fala com você no dia bom é para sustentar você no dia mau. Então não se distraia. Uma pregação não é só informação, uma pregação
é uma liberação profética. Algo sobrenatural acontece quando estamos atentos e recebendo a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo? No mínimo, se você não receber nada hoje, você vai sair com uma porção de fé maior do que você entrou. Você recebe isso? A fé não é transferida, a fé não é comprada, a fé não vem por ouvir louvores, a fé não vem por estar dentro da igreja, a fé não vem por pagar o dízimo em dia, a fé não vem por nada que você faz. A fé só vem por algo que Deus faz, quando Ele abre a boca e fala. Se você ouve, você recebe. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. A gente tem 10 minutos ainda para essa mensagem. Alguém está recebendo algo de Deus aqui hoje? Aleluia. Jesus não enviou a igreja para o mundo até que o Espírito Santo fosse enviado para a igreja. Por quê? Não é porque você vai fazer coisas melhores com o Espírito Santo, é porque tem coisas que você só faz com o Espírito Santo. Tem coisas que você faz melhor quando você é ungido, tem coisas que você só faz se for ungido. A unção é uma capacitação sobrenatural para fazer de forma natural coisas que eram impossíveis se não fosse pelo Espírito. Então alguém que está debaixo de unção começa a acessar realidades que o homem natural não conhece, não discerne e não vive. Agora, que desperdício seria uma igreja debaixo da unção caminhar como alguém que nem sabe quem Deus é? É assim que muita gente está se movendo. Irmão, princípios básicos em relação à igreja. Quando você vem cultuar, você não vem para ser cultuado, você vem para cultuar a Deus. Então, o louvor não é para ser bom para a gente, o louvor é para ser uma expressão de adoração para Ele. Quando a gente oferta, não é para pagar a conta de luz da igreja. Você nunca me viu falando aqui de princípio de oferta por conta de uma conta emergencial que a gente tem. O princípio da generosidade, da oferta, do transbordo, é para honrar e para que não falte mantimento na casa do tesouro, como diz a palavra. Quando a gente vem aqui, a gente não está vindo só para a igreja. Quando a gente está nesse lugar, a gente se torna a igreja. Você não vem numa igreja só. O projeto de Deus não é para que você frequentasse uma igreja. O projeto de Deus é para que você se torne a igreja. Quem é a igreja? Fala, quem é a igreja? Eu não. Nós. Irmão, eu vi isso uma vez e isso explodiu a minha mente. A igreja não é um coletivo de eus, a igreja é um singular de nós. Não é um monte de eus reunidos. Minha vontade, a minha família, a minha casa, não. O meu Deus, o meu pão, não. O pão é nosso, o Pai é nosso, o reino é nosso. Porque nós somos a igreja, tudo que Deus faz, Ele faz no plural. 6º dia da criação, lá em Gênesis, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não diz: Filho, Espírito Santo, assistam o que eu vou fazer, que seja feito segundo a minha imagem. Não. Façamos. Fomos feitos de um coletivo. A igreja nasce de um coletivo, você nasceu de um coletivo, e esse coletivo é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, 3 personalidades que são uma coisa só, indivisível. Alguém está comigo aqui? E a Bíblia diz, olha o que Paulo diz: há um mistério que estava oculto por gerações, mas a mim foi confiado o direito de compartilhar. Eu estou parafraseando aqui. E esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em André não é a esperança da glória, Cristo no Mateus não é a esperança da glória, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Uma igreja viva é uma igreja que tem consciência da sua identidade, uma igreja que tem consciência das suas promessas, é uma igreja que tem consciência da herança, é uma igreja que foi revestida de poder, é uma igreja que carrega o Espírito Santo de Deus, e é uma igreja coletiva. Uma igreja viva é uma igreja que não pensa o milagre que eu preciso só na minha casa, mas a gente pensa: qual é o avivamento que o Senhor vai fazer na nação através de nós? Você sabe qual foi o meu maior desafio para a gente manter o nome de Lagoinha Alphaville? Não sei se alguém lembra aqui, mas assim que eu fui enviado por Deus para cá, eu troquei o nome para Lagoinha São Paulo Alfa. E aí depois de um tempo eu falei: cara, vamos deixar Lagoinha Alphaville porque as pessoas entendem melhor. Mas qual que era a minha dificuldade? Deus não me chamou para liderar uma igreja para um bairro. Deus está chamando a gente para liderar uma igreja para um tempo.
Então não é sobre o bairro de Alphaville, é sobre a cidade de São Paulo, e a partir de São Paulo para nações. Então quando você tem consciência, quando você entende o chamado, a visão, a promessa, irmão, você não se contenta mais em viver nada abaixo daquilo que Deus preparou para você. Olha o poder da identidade. Quem entende quem é, não deseja ser mais ninguém além de si mesmo. Esse é o poder de uma identidade individual. Eu entendo quem eu sou. Beleza, eu não quero ser mais ninguém além de mim mesmo. Por quê? Porque Deus me fez do jeito que Ele fez, porque Ele sabe o que estava fazendo. Quando a gente reclama para Deus da forma como a gente gente está dizendo: Deus, no seu lugar eu teria feito melhor. Agora, quando a igreja tem a consciência da identidade dela como igreja, aí esquece, irmão, é imparável. Porque tudo que falta em você está escorrendo do irmão do lado. Tudo que você precisa está escorrendo de quem está atrás de você. O testemunho que precisa para edificar a tua fé, alguém viveu semana passada. Aquilo que você acha que Deus não está mais fazendo, Deus acabou de fazer na casa do lado. A multiforme graça, a edificação mútua da igreja. Há alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Cara, eu sou infértil, eu não consigo gerar. Aí alguém do seu lado era estéril, acabou de nascer. Eu estou com uma dívida, eu não sei o que fazer. Alguém atrás de você estava com uma dívida e Deus abriu uma porta de provisão sobrenatural. Irmão, essa edificação mútua é que faz a igreja se tornar ainda mais poderosa. Existe algo que falta em você, que escorre de quem está do teu lado. Porque a unção não é para você, a unção é para o outro. Quantas vezes eu prego aqui doente, semana retrasada, fono com um tubo de laser na garganta, aqui atrás do LED, quem estava ali do lado viu, voz não saía mais, tubo de LED, pastor, 3 minutos para subir, beleza, aí eu subo, prego, gente curada. Por quê? Porque a porção de cura que eu estou liberando é para alguém, mas alguém vai liberar uma porção de cura para mim. Quantos pastores, quantos profetas, estou falando de profetas de Deus, não profetas mal intencionados. Quantos líderes de GC, quantos intercessores, às vezes estão passando dificuldade financeira e vão abençoar o comércio de um irmão que acabou de abrir uma nova empresa. O cara está com uma conta de luz cortada, estou falando do que eu já vivi. Eu com conta de luz cortada, plantando igreja em Cabo Frio, orando por empresários. Nunca peguei o microfone e falar: gente, ora por mim, estou passando. Nunca. Por quê? Porque púlpito não é lugar de suprir necessidades. Deus supre a necessidade. Abrindo parênteses aqui, não sei porque eu estou falando isso, mas pode fazer sentido para alguém. Primeira tentação de alguém ungido por Deus é usar do dom para suprir a necessidade. Primeira tentação de Jesus, olha isso aqui, Lola. Satanás fala: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus está com fome, 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer nada. Primeira tentação de Jesus: usa da unção para suprir a sua fome. Usa da unção para suprir a necessidade. Irmão, Jesus, ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Homens de Deus não ficam compartilhando necessidade, mas Deus usa da sua igreja para suprir a necessidade dos homens de Deus. Você está comigo? Diga amém. Então é possível alguém estar passando uma necessidade financeira e ainda assim ter uma palavra, uma profecia para liberar sobre alguém que está prosperando. Por quê? Porque a sua unção não é para você, é para o outro. É por isso que se você reter e não compartilhar, ela morre. É por isso que se você enterrar a semente, se você esconder, ela deixa de ter sentido. Por quê? Porque o seu talento é para o outro, a tua unção é para o outro. A pregação que eu recebi de Deus é para vocês. Deus falou comigo, mas agora eu estou falando com vocês. Tudo que Deus derrama em você, você não é fim, você é meio. Uma igreja viva é uma igreja que se vê como canal, não como represa. Não vai parar em mim, vai passar por mim. E quanto mais livre for esse canal, mais Deus vai enviar coisas através de mim, mais eu vou derramar através de quem está ao meu redor. E esse canal vai se tornando maior e você vai receber uma porção maior. Esse é o princípio de mordomia. Uma igreja viva entende o princípio de mordomia. Somos mordomos das coisas de Deus. O que o mordomo faz? O mordomo mora na casa do seu Senhor, ele usufrui das coisas do seu Senhor, ele come tão bem como o seu Senhor, mas ele não é o Senhor. Um bom mordomo, numa relação de intimidade com um bom patrão, ele vai falar: cara, pode dirigir o carro, vai lá, pode comer, come à vontade. Você mora na casa de um cara rico, você dirige um carro de um cara rico,
você come a comida de um cara rico. Eu estou usando uma analogia bem natural para a gente entender isso. Mas você não é um cara rico. Quando a Bíblia fala sobre a mordomia que a gente vive, qual que é o princípio da mordomia da igreja? Carregamos a unção de Deus, mas nós não somos Deus, somos filhos de Deus. Carregamos promessas de Deus, mas essas promessas só existem porque Deus nos confiou. Somos chamados povo de Deus, mas só somos chamados povo de Deus porque Deus abriu mão do seu único filho para que todos os homens pudessem ser chamados filhos de Deus. Irmão, o único filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Então, uma igreja viva entende que tudo que carrega, tudo que usufrui, não poderia carregar usufruir, mas porque está posicionado no reino de Deus, tem acesso a todas as coisas. E quanto melhor você gerencia o que Deus te deu, mais Deus vai te confiar. A Bíblia diz que o Senhor volta para prestar conta dos talentos que foi derramado, distribuído, e aquele que reteve com medo de perder, até o pouco que recebeu lhe foi retirado, mas aquele que administrou bem, recebeu mais, para continuar frutificando. Uma igreja viva é uma igreja que cada estação está vivendo um nível mais alto. Irmão, até os pecados que você vai ter que lutar, tem que ser pecados diferentes se você caminha com Deus. No início da sua jornada você lutava contra a pornografia, você rompeu com isso. O que você está lutando agora? Para não ser infiel com seus dízimos e oferta, porque Deus prosperou. Aí você começa a lidar com isso, você consegue governar o teu coração, você é liberal, você venceu isso. Qual que é o próximo desafio? Você não se ensoberbecer, porque Deus colocou no lugar alto. Até os desafios que a gente enfrenta são diferentes, quando o nível que Deus coloca a gente são níveis diferentes. O desafio de José no início era não esquecer da promessa. O desafio de José na casa de Potifar era não deitar com a mulher de Potifar. O desafio de José na prisão era não esmorecer, porque aquele que falou que lembraria ao faraó a respeito dele se esqueceu dele. Agora, quando ele assume o trono, o desafio de José é não se vingar dos seus irmãos quando tinha governo e poderia fazer com ele o que quisesse. Irmão, um homem que caminha com Deus, até os desafios que ele enfrenta precisam ser desafios diferentes. Por quê? Porque você está cada estação no nível mais alto de glória. Aleluia. Eu estou feliz de pregar aqui essa noite. Eu não sei se tem alguém feliz de ouvir, eu não sei se tem alguém recebendo. Tem alguém recebendo algo de Deus aqui? Você pode honrar Jesus no seu lugar. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Jesus. Aleluia. 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 É antinatural um cristão que não anseia por milagres. É um desperdício um cristão que não caminha à altura da identidade que tem. É uma ofensa para os céus você viver olhando para a realidade da terra como se isso fosse tudo que você tem acesso. Irmão, olha para mim. Toda resposta que a gente precisa vem do alto, não vem de baixo. O óleo escorre de cima para baixo. As comportas dos céus que Deus fala, lá em Malaquias, são abertas e as bênçãos são derramadas sobre nós. O trono, ele está num céu mais alto do que aquele que a gente consegue ver. As bênçãos espirituais estão estabelecidas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que você precisa vem do alto. Tudo que você precisa vem do alto. O que é uma ofensa para o céu? Alguém que se tornou um cidadão do céu ficar esperando uma resposta para aquilo que precisa vindo da terra. A sua resposta não vem da terra. Vinha antes da sua redenção, mas não vem mais depois da sua salvação. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Eu preciso finalizar. Pega isso aqui, eu vou finalizar, irmão. Dinâmica antes da queda. O homem nunca plantou nenhuma árvore, Wallace, mas ele colheu todos os frutos que ele queria. Por quê? Deus estabeleceu um ambiente antes de colocar o homem lá dentro. Então, a dinâmica da graça não é semear para colher. A dinâmica da graça é colher para replantar. Adão colheu a primeira manga, a manga já tinha sido plantada por Deus. Adão colheu a primeira maçã, a maçã já tinha sido plantada por Deus. Pastor, mas não foi a serpente que falou da maçã? Não, isso é algo que a gente criou, essa alegoria, mas a Bíblia não fala qual foi o fruto, ok? Eu acho que deve ter sido Giló, deve ter sido alguma coisa muito ruim. Eu imagino. Porque Satanás é assim, ele ferra com a gente e o que ele tem não presta. Então eu imagino que deve ter sido Giló, alguma coisa talvez pior do que Giló, mas enfim, isso aqui é só uma heresia. Então, irmão, ajuda a irmã ali que ela recebeu. Só vou honrar a sua vida que você está recebendo a pregação inteira, tá? Que se você celebrar só na hora da heresia, eu vou ficar chateado. Só na hora do Giló, irmão. Pega isso aqui.
Quando a criação vai colher qualquer fruto, eles não haviam semeado nenhum deles, eles só colheram. Então a dinâmica da graça é: você colhe para replantar. Imagina, ele pegou uma maçã, comeu, e quando ele jogou no chão, uma semente naturalmente está sendo semeada. Porque, olha o momento Globo Rural aqui, irmão, porque é isso que faz um fruto ser chamado de fruto. Você sabe qual que é a diferença de um fruto para um legume e uma verdura? Sabe? Alguém sabe? Qual que é a diferença? Os frutos carregam as sementes dentro de si. Todo fruto carrega a semente dentro de si. Isso é muito poderoso. Eu posso pregar sobre isso talvez domingo que vem, sobre o design que Deus fez e por que as promessas Ele deposita dentro e não fora. Irmão, os frutos carregam a semente dentro. Então quando Adão come um fruto, ele joga no chão, a semente está sendo semeada. Então ele colhe para replantar. Mas depois que o homem peca, Deus muda a dinâmica. Ele fala: a partir de agora, porque você pecou, a mulher vai sentir dores de parto, a sua vida vai ser limitada a 120 anos, e do suor do seu trabalho você vai comer. Essa dinâmica é pós-queda. Você só vai ter aquilo que você trabalhar para ter. Mas qual que é a dinâmica depois da redenção? Jesus nos traz de volta para esse lugar onde nunca deveríamos ter saído. Tudo que você vai viver, irmão, está ligado àquilo que você vai colher primeiro. Você só vai replantar. Deus já preparou tudo aquilo que você precisa. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Se for para Jesus, pode fazer melhor. A banda pode subir para parecer que está terminando. Aleluia. Aleluia. Eu acho que eu não compartilhei, ou pelo menos não compartilhei nesse culto. Samuel está aí ou já foi? Já foi, né? Queria lembrar que dia que o Samuel me deu essa palavra. Acho que foi domingo passado. Pega isso aqui. Domingo passado ou retrasado, culto das 17 horas. Eu estou ali do lado do palco. Eu olho para o relógio, faltam 5 minutos, faltam 2 minutos e meio para acabar o louvor e eu tenho que subir para pregar. E eu estava mal, eu estava batido. Eu acho que tem a ver com essa dieta também. Seu pastor já perdeu quase 12 quilos, glória a Deus, amém. Faltam uns 8 ainda para eu entrar no nível normal, porque eu já estava no nível de obesidade, mas ok. Estava com 117 quilos, irmão. Eu estou lutando para chegar nos 100. Kezinha me conheceu com 85. Dá para você entender a jornada que eu enfrentei nesses anos, né? É muito pudim e lasanha, desde que a gente se casou até aqui. E aí, eu estava um pouco abatido, eu estava triste. E aí, antes de subir, fechei meus olhos, eu fiz uma oração. Eu falei: Pai, queria tanto receber um abraço antes de pregar. Usa alguém do meu staff para me abraçar, usa algum voluntário. Aí eu estou lá, aí eu abro o olho, 1 minuto e meio. Paizinho, eu queria tanto um abraço. Usa alguém para me abraçar. 30 segundos, aí eu, amém. Aí eu subo e prego. Domingo passado ou retrasado. Acabo de pregar, vou para minha sala. Aí chega o Samuel e fala assim: pastor, ontem 4h40 da manhã Deus me acordou e me deu uma série de palavras para liberar para você. Eu falei: amém. Aí ele falou assim: mas antes Deus pediu para eu te dar um abraço. Aí ele falou: eu posso te dar um abraço e um beijo? Eu falei: pode. Aí na minha sala ele foi, aqui atrás ele me abraçou, me deu um beijo. Ele falou assim: Deus mandou dizer que esse é o abraço dele para você. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Domingo 5 da tarde eu pedi um abraço. Sábado 4h40 da manhã Deus mandou me abraçar. Isso é muito forte. Domingo 5 da tarde eu pedi um abraço. Sábado 4h40 da manhã Deus mandou um profeta me abraçar. Como que Deus faz? Segundo a dinâmica da graça, Deus envia provisão antes da necessidade chegar. Pastor, mas tem provisões que eu preciso ainda não chegaram. Não significa que Deus não tenha enviado. Elas estão a caminho. Lembra de Daniel? Daniel faz uma oração, 21 dias depois chega a resposta. Aí o anjo fala: desde que você orou, o Senhor enviou a resposta. Mas eu estava batalhando contra o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Deus enviou a resposta no dia, mas a resposta chegou dias depois. Então, irmão, não se iluda. O fato de você não ver algumas respostas não significa que Deus já não as tenha enviado para você. Uma igreja viva é uma igreja que não se move por necessidade. É uma igreja que entende que Deus é o Deus de toda a provisão. Ele é o Deus da provisão. A música que a gente acabou de cantar, a gente cantou Jirê, não foi?
Jireh, uma das facetas do caráter de Deus, um dos nomes que Deus carrega, Jeová Jireh, Deus da provisão. Esse que te cantou, temer por quê? Se eu estou nas mãos daquele que nunca perde a batalha, me ajuda que eu sou péssimo com letra. Daqui a pouco eu vou cantar alguma aqui do Guardado. Vem cá, Lu, canta pra gente aqui. Não, tô zoando. Menino ousado, você viu? Cadê Sam? Você viu ele? Porque a gente está com essa unção agora, todo pastor aqui de Alphaville acha que canta. Samuel cantou? Não, pelo amor de Deus. E ele falou assim, gente, ele ainda falou uma coisa no culto das 5 que eu achei muito ruim, mano. Você tá pensando o quê? Eu canto também. Aí todo mundo, não, mano, você não canta não. Mas enfim, essa música Jeová Jireh, ela fala disso, Deus da provisão. Tudo que falta em mim escorre nele. Tudo que falta em você escorre em Jesus. Tudo que sua casa precisa está disponível no reino de Deus. Tudo aquilo que você precisa está disponível em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Fica de pé, não se distrai. Feche teus olhos, respira fundo, curva tua cabeça. Isso, não se distrai, não olha mais para cá não. Feche teus olhos, agora é você e Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca, libere esse som. Vamos deixar o som do céu invadir esse lugar. Feche teus olhos, isso. Pai, nós declaramos em nome de Jesus um mover sobrenatural, selando essa palavra nessa noite. Jesus, nós cremos que a tua igreja é uma igreja viva, a tua igreja é uma igreja gloriosa, triunfante, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós avançaremos em fé, nós romperemos em fé, nós andaremos sobre as águas, nós veremos a tua bondade todos os dias da nossa vida. Como diz a tua palavra, Paizinho, o Senhor deixará claro como o sol do meio-dia que nós somos inocentes. O Senhor aniquilará os seus inimigos. Os inimigos de Deus serão reduzidos a nada. Pai, nós declaramos em nome de Jesus uma igreja viva se levantando nesses dias, não só nesse auditório, nesse campus, nessa placa denominacional, Jesus, mas não só na nossa casa. Jesus, nós declaramos a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, levantando, sendo resplandecente para esses dias. Levanta e resplandece, desperta e resplandece. Nós declaramos, Jesus, um tempo de despertar, um tempo de posicionamento, um tempo de avanço de Deus, um tempo de glória. Nós declaramos a glória da segunda casa, como diz a tua palavra, será maior do que a da primeira. Pai, a glória dessas novas estações de avivamento serão ainda maiores do que os avivamentos que nós já vimos no passado. Nós ouvimos sobre o avivamento de Azusa, nós lemos sobre o avivamento do país de Gales, nós conhecemos o avivamento de Belo Horizonte. Pai, nós queremos ver o avivamento de São Paulo. Nós profetizamos o avivamento de São Paulo. Abre as comportas dos céus e derrama sobre a tua igreja unção extraordinária. Faz aquilo que ninguém viu ainda, Pai. Pai, cumpre promessas antigas. Nós declaramos em nome de Jesus. Você sendo renovado nesses dias, Jesus guardando você, livrando você, empoderando você, ungindo você. Você vai correr e não vai se cansar. Nós voaremos alto como águias, se confiarmos no Senhor, se descansarmos nele. A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!